Eu vou fazer aqui a leitura de uma palavra, irmãos, rápido, porque eu não estou trazendo a palavra ainda não, eu estou apenas falando alguma coisa que eu nem pensava em falar, mas eu vou trazer uma palavra aqui. Eu queria que a igreja se pusesse de pé, por gentileza, que o nosso tempo corre rapidamente. E é no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2 do Evangelho de Lucas, que fala sobre o menino Jesus no meio dos doutores. Creio que é fácil de achar porque é nos evangelhos. Todos acharam? Amém? Amém, amém. O menino Jesus no meio dos doutores. Então diz assim: e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E, tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre parentes e conhecidos. Como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, ensinando-o, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Amém. Amém. Amém, igreja. Amém. Muito obrigado. Pode sentar. A palavra amém quer dizer assim seja. Esta é a palavra do Senhor. Nosso tempo é um pouco corrido, mas eu quero dizer para os irmãos que eu não vim para cá com a intenção de trazer a palavra hoje, porque eu não gosto. Eu gosto de sempre estar ouvindo os nossos obreiros aqui, pastores, presbíteros e tal, trazendo a palavra, né? Mas, chegando aqui, esta palavra me veio ao coração, porque quando a gente olha para o templo e vê que realmente nós estamos com falta de irmãos e irmãs, né, que deixam de vir à casa do Senhor e muitas das vezes não sabem o perigo que pode acontecer na sua vida, a gente chora por dentro, lamenta e pede a Deus misericórdia, que não é por falta de incentivo que nós incentivamos. Apesar de que nós temos alguns que estão em outras congregações aí e tal, tem outros que não vieram porque do motivo do frio, da gripe, que tem muita gente aí hospitalizada, pedindo misericórdia, outros que estão em casa sem poder vir, mas é uma grande falha que nós cometemos por não vir à casa de Deus. Então, como nós estamos falando aqui, irmãos, a Bíblia aponta aqui 3 classes de pessoas. Vou entrar logo no assunto para não ficar fazendo muito rodeio, para não tomar tempo. A Bíblia aponta 3 classes de pessoas. Os que conhecem a Jesus. Quem conhece Jesus aqui? Amém? Nós conhecemos. E os que não conhecem. Os que não conhecem não estão aqui dentro. Se tem alguém aqui nesta noite, você vai conhecer Jesus. Os que não conhecem. Os que conheceram mais, o que aconteceu? Perderam. Obrigado quem botou essa água. Os que conhecem a Jesus e os que não conhecem. Os que não conhecem
são aqueles que estão lá fora, nunca ouviram falar de Jesus, não tiveram essa experiência de aceitá-lo como Salvador, e então eles não conhecem a Jesus. E tem aqueles que conheceram, mas perderam. Este é o pior grupo, é a pior classe. Aqueles que conheceram, mas perderam Jesus. É um perigo. Eu fiz questão de trazer essa leitura e fazer essa leitura aqui, porque nós vimos, irmãos, que aqui a trajetória de José e Maria, quando deixaram uma festa e regressaram para a sua casa, caminharam um dia de caminho para a sua terra natal. Veja só, é uma caminhada longa, caminhando um dia, e eles, diz o texto que nós lemos, que pensando eles, onde foi que nós lemos aqui o texto? Que diz, pensando eles que Jesus viria de companhia pelo caminho, procuraram entre parentes e amigos e não encontraram. Isto é um perigo tremendo. Então, aqueles que conheceram, mas perderam a Jesus. Como pode alguém perder Jesus? Facilmente perde. Como Maria e José perderam o menino Jesus, no meio daquela multidão que iam caminhando, eles iam se distraindo, conversando com um, conversando com outros. Por este motivo, existe muita gente também na mesma situação, se distraem durante o dia. Daqui a pouco deu a hora do culto, meu Deus, não vai dar mais tempo de tomar banho e tal, fica embaraçado com os problemas da vida e acaba perdendo a oportunidade, não vem ao culto, como o culto de hoje, que está sendo uma bênção, e perde de estar recebendo a sua bênção. Então, Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, diz que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Ora veja, parece uma palavra para os dias de Natal, de uma festa de adolescentes, enfim, mas tudo está lá em Romanos capítulo 15, no versículo 4. Tudo que foi escrito na palavra de Deus foi escrito para nosso ensino. E eu gosto muito desse texto, porque esse texto aqui nos adverte, irmãos, como eu estava falando, 3 classes de pessoas que a Bíblia aponta: os que conhecem a Jesus e os que não conhecem, e os que conheceram, mas perderam. Como Maria e José perdeu a Jesus? Por um descuido. Se descuidaram. Ora, veja bem, no meio de uma multidão, caminhando o caminho de um dia, uma mãe, vejam só, uma mãe, eu não digo tanto o pai parece que não se preocupa tanto, mas a mãe, depois que caminhou, por que relatou aqui, a palavra de Deus aqui, foi escrita, para quê? Para nosso ensino, para nossa advertência. Caminharam um dia, quando Maria acordou, deu de si, procurou, e diz o texto, pensando porém eles, que Jesus viria de companhia pelo caminho, e Jesus não estava de companhia no caminho. Apenas pensando. Eu gosto muito desse texto, porque nos traz, irmãos, aqui uma advertência muito séria para nosso ensino nos dias atuais, que está escrito no versículo de número 43. No versículo de número 43, diz assim: e regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Versículo 44, pensando porém eles, que Jesus viria de companhia pelo caminho, e Jesus não estava. Apenas pensando. Isto aqui é uma palavra de reflexão para a nossa vida espiritual. Pensando porém eles, pais,
que Jesus estava de companhia pelo caminho? Não estava. Olha, eles perderam a Jesus por um descuido. Primeiramente, um descuido. Pode alguém perder a Jesus? O descuido tem feito muita gente aí fora perder, né, alguma coisa, né? Filhos, ser acidentados, descuidou. O descuido, irmãos, pode ser fatal em certos e diversos aspectos. Tomemos cuidado para não nos descuidarmos da nossa salvação, que a nossa salvação é muito preciosa. Como escaparemos nós, como diz o escritor aos Hebreus, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós? Salvação é coisa séria, e se você se descuidar, você acaba perdendo o privilégio da salvação. Deus que nos guarde, nos descuidarmos para perder a salvação. Não brinque com a salvação. Pensando, porém, eles que Jesus estava de companhia pelo caminho e Jesus não estava. Esse pensando, porém, eles, eu fiquei meditando, é verdade. Tem muita gente que pensa que está certo, como nós vimos aí. Não vivamos de pensamento, irmão, nós devemos viver de convicção. Estou convicto. E Maria pensou, depois de caminhar um dia inteiro. Olha, a nossa caminhada, a nossa trajetória é idêntica do que está escrito aqui na palavra que nós estamos lendo. Nós estamos caminhando. Será que nesse período todo que ficou para trás, nós estamos caminhando pensando que estamos certos ou não? Fazemos uma reflexão, né, introspectiva da nossa vida e não vamos viver apenas de um pensamento, vamos viver de convicção. Porque nós não somos salvos, a nossa salvação é convicta. Fulano, você tem certeza da sua salvação? Eu tenho, que eu sou salvo em Jesus Cristo, está acabado. Então, o crente que tem convicção da sua salvação, ele não brinca com a salvação, ele não perde, seja com chuva, seja com vento, ele sempre está na casa do Senhor, gemendo ou chorando, ele faz de tudo para estar na casa do Senhor. Pensando, porém, eles que Jesus viria de companhia pelo caminho, procurou entre parentes e amigos e não encontrou. Vê que lição para nós importante. Procurou entre parentes e amigos e não encontrou. Assim mesmo, tem muitos crentes que preferem ficar distraindo-se entre parentes e amigos do que vir para a casa do Senhor. Jesus não está lá, Jesus está aqui. O salmista, no Salmo 84, ele diz: quão bom está na casa do Senhor, quão amável, Senhor, são os teus tabernáculos. E Salmo 122, o salmista também diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha, irmãos, eu sei que tem irmãos aqui, tem irmãs aqui, tem jovens também, que ficam aflitos por estar na casa do Senhor. Gostam, amam, fazem de tudo com o maior sacrifício para estar na casa do Senhor. Mas tem outros que passam semanas, não estão nem aí, não se preocupa com a sua responsabilidade e nem com a sua salvação. Se distraem, se descuidam e por isto perderam a Jesus. Por um descuido é fatal. Esses dias passados eu vi uma entrevista na Globo, né? Na Globo, uma pergunta que estavam fazendo: por que tantos acidentes acontecem com crianças no Brasil? Aí, ou quem estava perguntando, o outro interrogando disse: olha, sabe o que acontece? Foi feita uma pesquisa que os maiores acidentes com crianças, com percas de filhos e tal, é devido ao descuido. Tem levado muitos pais ao desespero, o descuido. E nós devemos tomar cuidado com o descuido, dando primeiro lugar aos prazeres da vida, do que está na casa do Senhor. Isso é uma coisa fatal. Então Maria procurou Jesus entre parentes e amigos
Jesus estava entre os parentes e amigos. Isto é uma lição para nós, meus queridos, que parece que é uma lição simples, uma palavra simples, mas é uma lição para nos refletirmos. Procurou, por isso que ficou escrito, procurou o menino Jesus entre parentes e amigos. E na casa de parentes e amigos não é proibido, ninguém proíbe. É claro que você é bom estar na casa dos seus parentes, seus amigos, mas não deixem ficar despercebida, para não perder o horário do culto na casa do Senhor. Senão é fatal. Você perde o culto e acaba perdendo a bênção para a sua vida. Então não pode. Cuidado com o descuido. Não dê prioridade aos prazeres da vida, em vez de estar na casa do Senhor. Perde a Jesus. Hoje é domingo, vou no shopping, vou na pizzaria e tal, vou dar o meu passeio. Perde de estar na casa do Senhor. Vai fazendo isto, daqui a pouco você está frio na fé, não tem mais prazer na casa do Senhor e acaba desviando-se da casa da comunhão do Senhor, e pelo motivo de uma disciplina, porque abandonou a casa do Senhor. Então cuidado, é hora de tomar uma decisão e não cair no erro, porque é muito fatal. Não podemos cair no erro, temos que tomar uma decisão. Então, vejam só, pode alguém perder Jesus descuidando-se, afastando-se da casa de Deus e dando prioridade aos prazeres da vida. Então, o que Maria fez? Ela retornou a Jerusalém. Sabe quantos dias procurou em Jerusalém o menino Jesus? Andou desesperada procurando na cidade de Jerusalém. Que desespero não estava aquela mãe? Não, irmãos, pensamos bem, parece que é uma coisa simples, é uma mensagem simples, mas é uma mensagem de reflexão para nós, porque foi escrito. Você pode observar na sua Bíblia que está lá escrito em Romanos 15:4. Tudo que foi escrito para nosso ensino, para nossa advertência. Por isso que essa passagem está escrita. Aí ela procurou o menino Jesus na cidade inteira, 3 dias de caminhada para lá e para cá, e não achou o menino Jesus. Aí resolveu ir ao templo. Quando chegou no templo, estava o menino Jesus com 12 anos de idade no templo. No templo. Está vendo, irmãos? Certamente, se Maria tivesse pensado bem, ela não procurava. Quando ela procurou o menino e não encontrou, ela imediatamente corria para o templo, Jesus estava lá. Mas coitada, desesperadamente, se fosse nos dias de hoje, ela ia pensar que o menino tinha sido sequestrado, porque não é fácil não. Procurou um dia inteiro, não encontrou, depois mais 3 dias. Que desespero de uma mãe. Ainda bem que foi uma mãe desesperada, e tem muitos que estão perdendo seus filhos e não procuram enquanto há tempo, e o lugar certo para a procura é na casa de Deus. Maria, ela procurou o menino, perseverou em procurá-lo, e o lugar certo foi a casa de Deus, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Sem a perseverança, jamais chegaremos lá. Nossa vida, irmãos, é uma vida de perseverança. Temos que perseverar, porque a palavra de Deus nos adverte. Se não perseverarmos, nós acabamos caindo num erro fatal, porque a perseverança nos leva ao céu, nos leva a adquirirmos as bênçãos espirituais. Todo cristão autêntico que tem certeza que a salvação não é por brincadeira, simplesmente por ir aos domingos e olhe lá, está convicto da salvação. Acontece o que aconteceu com Maria e José, pensando porém eles que Jesus estava no caminho e não estava. Tem uma experiência para você? Você já observou se realmente Jesus está na sua vida? Você que é crente, salvo em Cristo Jesus,
porta o seu cartão de membro, você tem convicção de que Cristo está na sua vida, você já experimentou a presença do Senhor em sua vida para você ter convicção e dizer que você é um salvo, lavado e remido no sangue de Jesus? Onde estão eles nesta noite aqui? Amém. Perseveremos nesta procura e procurar no lugar certo. O lugar certo é a casa de Deus. Cuidado para não perder a Jesus, porque com qualquer coisa nós perdemos a nossa salvação. O escritor aos Hebreus, ele diz: como escaparemos nós, vou repetir, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Não tem lugar melhor para nós, salvos de Jesus Cristo, a não ser na casa do Senhor. Não pense, pensando porém eles. Como eu gosto desta palavra e louvo a Deus, estava meditando nesta palavra, me veio lágrima nos olhos, quando eu estava pensando, disse: verdade, Senhor, tua palavra é fiel, nada do que foi escrito cai por terra, pensando porém eles. Fazer uma pergunta aqui, é uma pergunta, pode ser até uma ignorância da minha parte: será que todos que estão aqui nesta noite têm a plena convicção que você está com o seu nome escrito no livro da vida? Porque Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Se não tivermos convicção, irmãos, corre risco da nossa vida, porque aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, corre perigo da sua salvação no momento em que você partir para a eternidade. Não brinque com a salvação, que é coisa muito importante. Nada se compara à preciosidade da nossa salvação em Cristo Jesus. Não podemos ser somente crentes domingueiros, mas temos as terça-feiras de culto dos membros, culto de membros, onde nós aprendemos a palavra, os ensinamentos da palavra de Deus. Então, os cultos públicos, os trabalhos de oração da igreja. Cuidado, não adianta você querer enganar aos homens com uma fachada de santidade, porque a Deus ninguém engana. Ou somos ou não somos, apenas por cantar em um conjunto, isso não leva ninguém ao céu. Só leva quem realmente tem convicção que você é salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida não será lançado fora. Então hoje é noite de salvação. Não vivamos de pensamento. Pensamento não leva ninguém à salvação. Vivamos de convicção. De convicção, irmão. Se não for por convicção, meu Deus, eu entrego meu cartão de membros e não quero mais saber de vir para a igreja, mas eu tenho convicção de que sou salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, porque eu sinto a presença de Deus em minha vida, sei que Jesus me salvou e por esse motivo eu não vou andar para trás e nem pensar, viver por pensamentos maus. Não, tem que procurar. Se você perdeu a Jesus, procure, persevere na procura. E outra, procure no lugar certo. Onde é o lugar certo? A casa de Deus. Bem-aventurados são vocês que vieram ao culto desta noite, e oremos por aqueles que estão brincando com a salvação, para que daqui a pouco não caiamos no perigo de perder, não ouvir o toque da trombeta. Nós estamos aí, irmãos, atravessando um grande problema, mundial. Vocês sabem o que está acontecendo, nós sabemos, são sinais evidentes de que Jesus está voltando, e nós não podemos brincar. Vocês sabem que o Irã está aí bombardeando Israel, vice-versa. Está aí, irmãos, o estopim para uma guerra mundial. Olha, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus, Ele nos advertiu
que esses sinais seriam avisos de que ele estaria às portas. E nós não podemos brincar com a salvação. Temos que agarrar a salvação e vencer o desânimo. Em nome do Senhor Jesus, vencer esses desânimos, confessar alguma coisa que não temos, que temos praticado, que não tem agradado a Deus, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se você não tem ânimo de vir à casa do Senhor, faça um exame na sua vida, peça misericórdia, corra depressa enquanto há tempo, porque pode ser fatal para a sua vida. Eu não estou falando isso de mim mesmo, se estou falando porque o Senhor o colocou no meu coração. Tem alguém nesta noite queira fazer um concerto com Deus, que queira vir na frente e receber uma oração, para que este pensamento saia da sua vida e você possa viver em convicção? Venha na frente que nós vamos orar por você. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou.